Olá, meus irmãos, boa noite. Novamente aqui para o nosso querido e amado Evangelho, fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, para que a gente possa, no amor de Deus, no amor de Jesus, junto à espiritualidade amiga que nos assiste, nos amparar para que possamos nos fortalecer na fé, no conhecimento da doutrina espírita e colocar em prática no nosso dia a dia, fazendo de nós o melhor possível, para que a nossa reencarnação seja melhor, que a gente esteja saudando algo que deixamos do passado para melhorarmos agora. E então, junto à gratidão, em nome do nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo, agradecendo a oportunidade, vamos já pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores amigos que nos assistem, para que possa nos amparar no conhecimento, na intuição da leitura, e no amor de Deus, de Maria de Nazaré, dos benfeitores amigos, protetores, que nos ampare, Senhor, para que possamos, junto à espiritualidade amiga, dar um pouco do nosso conhecimento e pôr em prática. Que assim seja e graças a Deus. E nós estamos falando no capítulo 7, a lei da sociedade. Nós estamos agora na vida de isolamento e no voto de silêncio. E os espíritos perguntam a Kardec: o que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores? Estes se elevam, rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. Então, olha como é importante, da lei de sociedade, o silêncio, a reparação, o silêncio interior nosso, na ajuda mútua, renunciar a nós mesmos em ajuda ao próximo, junto à benfeitoria espiritual, nós teremos um grande mérito na bondade de Deus quando a gente se presta a auxiliar o próximo, como fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, nessa lei do silêncio, da sociedade, de ajuda ao próximo, se recluir para ajudar, isso tem um grande valor para Deus, para Jesus, pela nossa bondade de poder fazer o bem ao próximo, se recluir, se afastar na lei do silêncio, de ajudar, E ainda fala mais assim, nessa 771. E aqueles que procuram retiro, tranquilidade, que reclamam de certos trabalhos? Isso não é retiro absoluto do egoísta. Eles se isolam na sociedade, visto que trabalham por ela. Então, aqueles que procuram retiro para silenciar, para se acalmar seu espírito, para poder ter um pouco de paz interior, se harmonizar com ele mesmo, tudo isso é válido pela espiritualidade, não o retiro, como nós vimos atrás, com o nosso irmão Israel descortinou para nós, do silêncio egoísta, de querer fazer as coisas só para não ter trabalho com ninguém, nem fazer nada, ficar quietinho no seu canto. Isso é egoísmo que foge de todos os desafios da vida, Mas a reclusão de um retiro não é egoísta, é que você está se preparando, o teu espírito, harmonizando tudo isso, para que você tenha condições de dar caminhada para a sua vida, ajuda ao próximo, num trabalho espiritual contínuo, Que às vezes a gente precisa se abster um pouquinho, para se acalmar um pouquinho nessa agitação do nosso mundo, para se harmonizar. Isso sim é válido, porque a gente vai estar melhorando nós para podermos dar o melhor de nós junto à sociedade, junto a melhorar aquilo que a gente pode fazer de melhor, Não é negativo, é sim muito positivo, sim, quando a gente se sai para uma restauração espiritual e moral nossa, E na questão 772, nos pergunta: que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade? Perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso de faculdades que concedeu. Quer dizer, se o silêncio é necessário para a gente se melhorar, se harmonizar e poder continuar fazendo o bem, isso é muito bom para o bem. Então Deus dá as coisas para que a gente use de bom grado, de bondade, e não por egoísmo. Entretanto, o silêncio é útil, porque no silêncio
concentra-te, o teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice, sem dúvida. Os que olham suas privações voluntárias como atos de virtudes têm uma boa intenção, mas eles se enganam porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então ele fala que o voto de silêncio é importante para a nossa cura espiritual e harmonização, mas não achar que isso, que a pessoa que silencia, fica quietinho num canto, não faz nada, que isso é importante. Não, isso não é. É uma tolice dessa pessoa achar que eu não vou falar nada, não vou dizer nada, vou ficar no silêncio. Porque às vezes a gente fala, minha boca calada é a melhor coisa, mas tem situações que a gente não vai poder ficar em silêncio a vida toda, porque Deus nos deu o dom da palavra, de falar no momento que é necessário, para que a gente não abuse, né, das coisas. Então esse silêncio de egoísmo, de vaidade, de achar que, não, vou ficar quieto que é melhor, por não ter uma decisão íntima sua de poder optar ou falar alguma coisa. Claro que tudo tem que ser pautado por um bem, por uma harmonização, e não falar por falar, né? E ainda nos fala assim, que o voto de silêncio absoluto, da mesma forma que o voto de isolamento priva o homem das relações sociais, que podem lhe fornecer ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Então ele fala que tudo na lei do silêncio, na reclusão, tudo isso por uma harmonização espiritual nossa, do planeta, da lei de sociedade. Claro que a gente precisa de tudo isso para que a gente possa ter a paz, a gente possa se ajudar uns aos outros, né? Que a gente possa direcionar nossa mente. Nós precisamos às vezes estar quietinho com nós mesmos, e isso não é egoísmo não, isso é querer nos ajudar. Então toda a situação para a lei de, como ele fala, da lei de sociedade, nós temos que se comunicar com as pessoas, nós temos que falar. Então não dá para viver uma vida de isolamento, né, como nós estamos no tema, isolamento e voto de silêncio. Não podemos se isolar num mundo que está tão necessário de ajuda, de um precisando do outro. E o silêncio só é necessário quando a gente precisa fazer a nossa purificação espiritual. Entrar em contato com os mentores espirituais, com os nossos benfeitores, para que a gente tenha a harmonização interior de nós mesmos, né? Para que a gente possa, de verdade, ser cada dia melhores cristãos, melhores espíritas. E no amor de Deus, no amor de Jesus, possamos sempre, Senhor, te agradecer, te louvar por tudo que nos dá, por tudo que nos concede. Que na medida do possível possamos, Senhor, fazer o nosso melhor, aquietar nosso espírito, apaziguar as nossas mentes, para nos manifestar sempre com a ligação dos espíritos benfeitores amigos e poder ajudar da melhor forma possível na lei de sociedade junto à nossa humanidade. Graças a Deus e obrigado Deus, obrigado Jesus, a espiritualidade amiga, e junto a esses benfeitores de luz, de amor e caridade, possamos te agradecer, te louvar, junto aos benfeitores amigos, com a prece do Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja, e graças a Deus e toda a espiritualidade que nos assiste. E até uma próxima,